Eu inventei essa frase, eu achei boa ela. Não achou boa? Tipo, leadership is 20% stage and 80% backstage. Não é forte isso? Ele vai começar, já começou, né? Então ele falou. Vocês ouviram o que ele falou, gente? Eu inventei essa frase, ela é boa, né? Vai, repete a frase. Não é que eu inventei a frase, né? Porque a gente não inventa essas coisas, mas ela veio como uma realização, mano. De que liderança é 20% no palco e 80% nos bastidores. E eu acho incrível essa realização, porque eu acho que, olhando para trás, muito antes de eu ter posições de liderança e tudo mais, eu acreditava exatamente no contrário, porque eu via líderes no palco, né? Aquele glamour. A gente falou um pouco disso em outros episódios. E aquele parecia ser o trabalho, de estar ali no palco, dando a cara. E o trabalho verdadeiro mesmo acontece nos bastidores. Ele é um trabalho muitas vezes invisível. Muitas vezes invisível. E você que quis trazer esse tema dos bastidores, eu achei o máximo que você quis trazer esse tema dos bastidores. Até começando por essa reflexão, que eu acho que, de alguma maneira, isso se espraia por quase todas as funções. Tem um momento... Tem algumas funções que são quase que exclusivamente de bastidores, né? E que tem tudo a ver com aquele trecho que você compartilha dos seus filhos, de ser protagonista, mas não necessariamente no palco, de ser protagonista nos bastidores. O Ed vai colocar isso aqui de novo na montagem, vai aparecer. Acho que volta lá, não, vamos dar essa aqui, né? Escuta o episódio todo, escuta todos os nossos episódios se você... E acha esse. E acha esse. Onde está o óleo? Inclusive está nas redes sociais esse também, esse trecho está separado. Sim. Nas redes sociais, fez sucesso nas redes sociais, dá para achar lá mais fácil. E aí você vai direto depois no episódio. Mas você acha que, de qualquer maneira, todas as funções têm um lado protagonista e todas as funções têm um lado bastidor? Eu acho que tem. E para mim, a grande realização foi... Tem funções que a gente me pareciam naturalmente de bastidores e funções que naturalmente me pareciam mais de palco. E, na verdade, não necessariamente. E aí eu menciono um trabalho. Eu acho que o trabalho de assistente, de secretária... É um trabalho que ele é incrível, porque quando ele é muito bem feito, ele é invisível. Uhum. Se ele for um pouquinho mal feito, aparece muito. E acaba sendo, de certa forma, um trabalho que a gente tem que ter uma atenção redobrada para oferecer o reconhecimento que ele merece. Porque senão a gente não percebe que aquele trabalho é muito bem feito, justamente porque é tão bem feito que você não sente o trabalho. E há outros trabalhos, como de liderança, que o trabalho invisível ele é muito maior. E explico, né? Eu acho que na questão de liderança a gente passa muito tempo falando sobre as pessoas, sobre desenvolvimento, sobre estratégia, sobre para onde a empresa vai. E isso não é visto no dia, né? Isso não é que você toma uma decisão em relação ao desenvolvimento de uma pessoa e no mesmo dia ela será promovida e verá que aquilo aconteceu. Às vezes vai demorar 1, 2, 3 anos para aquele tomar o corpo necessário e transformar num resultado. E quando esse resultado chega, é muito difícil associar que esse resultado está diretamente relacionado com aquela decisão tomada 2, 3 anos antes. Quero comentar as duas coisas, mas voltando um pouco para a história do assistente e de quem trabalha com secretariado, que você falou, que eu acho que é... Assim, né? A imagem que me veio é quase de um azeite na engrenagem, assim, né? De um óleo na engrenagem para que a engrenagem continue rodando, né? E se você deixar isso enferrujar, aquela engrenagem vai dar problema e, portanto, você vai perceber que aquilo está precisando de reparo, né? Então, esse trabalho bem feito, ele faz com que a história toda funcione tão bem que passe meio lisa, assim. Sim. E aí, sim, concordo que o olhar de quem está na chefia, na liderança ali, precisa ser redobrado para entender, poxa, essa pessoa está precisando de reconhecimento. Mas o que eu acho mais curioso é porque eu tenho muitas amigas que são médicas, ou fisioterapeutas, ou são psicólogas, ou trabalham em algum tipo de consultório. E esse tema, por exemplo, das pessoas que trabalham, né, como secretária, aparece muito nas conversas entre amigas, falando de problema.
Porque só o problema aparece. Então, é muito injusto, né? Injustíssimo, super. É muito injusto. E eu acho que isso vale para tanta coisa. Eu queria até te ouvir depois que você trabalhou na TV, que tem um bastidor gigante, né? Pouca gente aparece, mas tem muita coisa atrás. Igual que a gente no estúdio, né? Tem um monte de coisa atrás da gente. E eu acho que isso se materializou muito para mim. Eu sempre fui atento a isso, mas se materializou muito ao fazer evento. Organizar uma reunião grande. Eu lembro que um desses eventos, a Salete, que é uma querida, que é uma pessoa que organiza esse tipo de coisa há muito tempo. E era, acho que talvez a minha primeira reunião maior, assim. Então tinha coisa que eu nem parava para pensar, nem sabia que tinha, que existia. E ela estava ali cuidando, desde as coisas muito grandes até detalhes muito pequenos. E isso me fez perceber, né, que quando a gente vai num evento, qualquer evento, que seja festa de aniversário em casa, né, quando a festa é boa e você tá só de convidado, você sai dali sem perceber que aquilo foi um trabalho enorme para alguém, né? A comida tava boa, o DJ tava legal, a música tava bacana. Tinha papel no banheiro. Papel no banheiro, tinha, né, vaga para estacionar, enfim, sei lá, toda a experiência foi legal, ou talvez você reclame porque o papel do docinho não tava legal e tal. Mas tem muita gente trabalhando para fazer aquela experiência parecer que não é trabalho, né? E de novo, acho que na linha do que você comentou, quando tá bom a gente não percebe, porque o trabalho foi feito com excelência. E se tem alguma coisinha que às vezes nem é culpa do trabalho, pode ser, putz, o evento era bacana, mas choveu. Aí você fala, nossa, choveu e não tinha tal da estrutura que precisava, né? É ingrato mesmo, Mari. É ingrato. Não, e eventos, né? O time, meu marido já trabalhou muitos anos com eventos. Eu trabalho muitas vezes no palco de eventos, né? Então, conheço também esse lugar e já acompanhei eventos de mais de um dia em que eu era apresentadora e que você vê, teve uma vez que eu estava num evento gigantesco de uma empresa apresentando, foi um evento super legal, aliás, apresentando o prêmio que eles davam para os colaboradores de final de ano. E era um evento que reunia colaboradores e colaboradoras de todo o Brasil, mais de 5.000 pessoas no evento. E na hora que eu saí para ir para casa, eles começaram a servir o jantar e eu ia voltar no dia seguinte. Mas era uma fila de garçons, assim, que parecia... sabe aquela migração dos pinguins na Antártica? Assim, não acabava nunca, juro. Assim, tava todo mundo uniformizado. Mas, assim, era muita gente, todo mundo carregando da mesma maneira os pratos. Aquela coisa de servir todo mundo ao mesmo tempo, né? E, por outro lado, já fui em um evento, por exemplo, que era um evento de uma farmacêutica que estava lançando uma nova molécula e que tinha uma história de combinação de duas moléculas para um novo medicamento. E aí tinha uma história em que a bebida ia ser um brinde com um vinho mais rosé e um vinho branco e tal. E o vinho rosé e o branco tinham que chegar no mesmo momento para que tivesse um brinde ali parabenizando essa nova molécula, simbolizando aquilo. E uma parte das taças não entrou. Então, foi um momento que ali no palco, para mim, assim, enrola, porque a gente vai precisar desse momento, sabe? Então tem esses detalhes que, se não tiverem muito orquestrados mesmo, fazem toda a diferença para a programação que tinha sido feita, né? E dependendo do grau, aí eu acho que de formalidade daquele evento, por exemplo, uma festa, eu gosto de receber as pessoas com pouquíssima formalidade. Eu me lembro até de um livro da Regina, nossa amiga, né, que era também amiga dos nossos pais, e que uma vez, que é uma preciosidade que a Regina tem, segunda mãe. Nossa segunda mãe, sua mãe também foi minha segunda mãe, então segunda, terceira mãe ali, mas que ela me mostrou um livro de como receber as pessoas, que era, acho que um livro escrito em 1920, uma coisa assim, que era da bisavó dela, sei lá. E aí eu abri numa determinada página do livro e tinha uma história de como servir um jantar e aquelas coisas, os garçons têm que usar luvas brancas e smoking e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eram umas 50 páginas a respeito de um único jantar, onde as mulheres deveriam se posicionar, onde os homens deveriam ficar, a antessala de não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Era uma história assim, cara, mas que mundo é esse que está sendo retratado ali? Mas no final de tudo, por mais que parecesse, né, a alta monarquia falando, a frase era assim: se algo der errado, sorria. Porque nada repara mais uma falha
do que um sorriso sincero e reconfortante para os seus convidados. Uau. Então, eu achei incrível, porque era cheio de formalidades e, no final das contas, eu acho que um pouco do que a gente está falando, seja para quem está no palco, seja para quem está nos bastidores, e seja para quem está mandando nos bastidores, que eu acho que é muito importante. Disso, e isso eu vejo muito em evento acontecendo, que normalmente tem uma pessoa que é meio carrasca ali mandando na turma. Que essa cordialidade não pode ir embora. O reconhecimento pelo trabalho que está sendo feito, que é um trabalho de extrema dificuldade e com muitas variáveis que podem dar errado. Se você não tiver um pouco de jogo de cintura, se você não tiver muito de empatia e se você não tiver gentileza, pode ferir muita gente, eu acho. Concordo muito, Mari. E essa parte da gentileza ela é super importante porque para quem está organizando um evento ou para quem está ali querendo que a experiência seja de tal maneira, quando alguma coisa dá errado, quem está organizando sabe. Mas quem está de convidado não tem ideia. É igual quando a gente dá palestra, né, Mari? Tem coisas que a gente programa para falar e aí acabou, você fala, eu não falei. Mas ninguém sentiu falta, porque ninguém sabia que você ia falar, mas a gente fica, mas eu devia ter falado, não devia ter falado e tal. E eu acho que para quem é responsável por cuidar de quem está nos bastidores, esse acolhimento e gentileza de falar não saiu exatamente como a gente planejou, mas ainda assim foi muito bom, ou o que a gente aprende disso para a próxima, mas sem ficar muito ali mexendo na ferida, eu acho essencial. E eu estava num evento esses dias, Mari, que foi um evento incrível da empresa e tal, e isso foi muito forte para mim, essa história dos bastidores. Para mim e para a Jana, que estava comigo no palco, a gente estava no palco ali, mas aquele era um trabalho que foi feito a muitas mãos. Então tinha alguém ajudando com roteiro, outra equipe ajudando com a parte visual, uma equipe ajudando com vídeo, a galera lá no backstage, eles chamam de house, né? Na house cuidando do som, da luz, de tudo, assim. E a gente percebeu, assim, o quanto a gente era, sei lá, quase que uma bênção, né? De ter esse grupo de excelência ali ajudando, construindo aquilo junto, só que só estávamos nós dois no palco. É muito fácil para quem está olhando achar que aquele é um mérito nosso. Uhum. E aí deu um desejo para a gente de compartilhar esse agradecimento ali no palco, mesmo no final do evento. Então a gente virou para a galera do backstage ali e convidou todo mundo que estava na plateia, mais de 200 pessoas, a se levantarem, olharem para aquelas pessoas e notarem e agradecerem. E quando eu digo notarem, é porque muita gente no backstage, especialmente em evento, usa roupa escura, com o objetivo de não aparecer. É realmente um trabalho intencionalmente invisível, justamente para que a atenção esteja para quem está no palco. Então, alguém levanta a mão para fazer uma pergunta, o microfone aparece quase que por mágica, a pessoa nem vê de onde o microfone veio. Nesse evento era a Carmen, que estava ali atenta, toda hora, assim, a pergunta em tal, o próximo a perguntar está em tal lugar, a câmera já virava, alguém com o microfone já aparecia. Se você não estiver atento a isso, você acha que é mágica, você acha que não tem trabalho nisso. Agora, se você estiver atento, você fala, uau, quem é essa galera? E isso pode ser para evento, isso pode ser no nosso dia a dia. Né? A gente acabou de voltar do almoço e teve um presente enorme, que foi de bater um papo com a turma ali que trabalha no restaurante, que tem um sorriso lindo, que depois espero que a gente compartilhe um pouco da história deles, mas de parar e olhar e falar, nossa, para a gente ter tido aquele almoço gostoso, tinha um monte de gente ali envolvida. Algumas que a gente viu porque estavam lá e outras tantas que a gente nem sabe, né, Mani? Sem dúvida, sem contar que é aquela história da oração antes de almoçar, né? Quem trouxe a comida até o restaurante também, quem transportou essa comida, quem plantou essa comida, quem colheu essa comida, né? Quem vendeu essa comida, quem comprou a comida, que não necessariamente são aquelas pessoas que estavam lá no restaurante. Então, para tudo que a gente faz, eu acho que tem uma cadeia desses trabalhos invisíveis, né? E você falou da experiência da televisão, para mim era muito interessante, porque num programa que está ali no dia a dia, você tem meio que um bastidor fixo, né? Um backstage que fica fixo. Então, o estúdio, ele ficava praticamente montado, desmontava, mas porque tinha algumas variações de formatos do estúdio. Então, às vezes, a gente falava de coisas que tinham a ver com comida, então a gente montava uma cozinha. Às vezes, a gente falava de coisas que tinham a ver com banheiro, então a gente montava um banheiro. Às vezes, a gente tinha uma sala e tinha uma sala. Então, tinha umas variações do estúdio, tinha uma galera de montagem.
Tinha uma galera absurdamente talentosa que trabalha na Globo no departamento de arte, que assim, sei lá, quero mostrar a arteriosclerose dentro de uma artéria do coração. Parece. E aí vem, né, os caras fazem uma demonstração com um tubo de acrílico. Falam, cara, que material é esse que eles usaram para fazer isso? Então, eles vão pensar nisso. Às vezes, a gente ajudava a pensar que tipo de experiência a gente podia fazer para que aquilo representasse. Não, mas peraí, vamos mostrar como ao longo dos anos você comer mais gordura do que você deve, mais açúcar do que você deve, mais farinha do que você deve, vai formando essa capa de gordura nas suas artérias. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente demonstra isso? Mas qual alimento a gente vai usar para demonstrar a farinha? Qual alimento a gente vai usar para demonstrar o açúcar? Né? Então, quais são os alimentos que a gente vai escolher? Então, tinha todo o nosso trabalho de pré-produção disso também. Eram reuniões longuíssimas onde a gente definia tudo isso. E depois eles iam correr atrás da história toda, né? E aí, às vezes, tinha aspirações do tipo, vamos transformar isso aqui num mercadinho dos anos 50. Daí você olhava no dia seguinte e falava, cara, como é que eles conseguiram de um dia para o outro fazer um mercadinho dos anos 50? Então, é óbvio, a gente está falando de uma super empresa, né, onde tem condições, onde tem recursos, né, e muitas vezes fazia não com tanto orçamento assim quanto vocês podem imaginar, assim, porque às vezes... Acha que é dinheiro infinito, Acha que é dinheiro né? infinito, mas né, definitivamente não era dinheiro infinito. Então, também tinha que entrar essa equação, né? E, por outro lado, às vezes não dava certo. Às vezes, puxa, pensamos nisso, não funcionou, e aí o que você faz para, no improviso... Né, ali de meia hora antes do programa começar, pensar numa próxima solução. E aí, quanto você sente falta disso estar bem estruturado, na hora que dá errado, você vê a falta que faz. E tinha um outro trabalho que era, bom, beleza, a gente pensou em tudo isso, eles conseguiram construir tudo isso, mas se o cinegrafista não estiver atento ao que a gente combinou e qual é o melhor ângulo para mostrar aquilo, vai perder todo o caminho da explicação que a gente está fazendo. Vai perder o sentido. Vai perder o sentido. E se o cinegrafista fizer, ainda que ele faça, se o diretor de TV, que é o cara que corta de uma câmera para outra, não tiver ligado que a história está falando sobre aquilo lá, então também não vai ter sentido, porque ele pode cortar, por exemplo, para a minha cara, que não vai ter nada a ver, não precisa mostrar minha cara nessa hora, tem que mostrar o que está acontecendo. Então, são tantas variáveis que a gente acaba se acostumando com isso, né? No final das contas. Mas, às vezes, a gente apresentava o programa, estou lembrando de um agora, por exemplo, que a gente fez de festa junina, na parte onde era o heliponto da Globo. E aí você sai do estúdio e aí tem a variável do clima, aí tem a variável da luz, aí tem a variável do som, aí tem o helicóptero que tem que ir se deslocar para outro lugar, a gente tem que ver se o jornal local não vai usar naquele momento o helicóptero, não vai precisar, alguém pousar, alguém não pousar. Aí entram todos os outros bastidores, assim, né, de um outro tipo. Quando muda o cenário, muda o bastidor, né? Então, isso é muito... para classe, era uma coisa muito clássica no nosso trabalho, muito do dia a dia, e o quanto o bom humor da galera do bastidor e do interesse da galera do bastidor naquilo que a gente estava falando, vou falar por mim, interferia na minha energia. Fantástico. Porque, para mim, a primeira audiência é sempre o bastidor. Né? Você vai vendo as reações, né? Você vai vendo as reações, então é muito... É igual a gente com o Ed aqui, se ele faz careta, se ele dá uma risada... Se ele pega o celular e já começa a pensar em outra coisa, a gente fala, volta. Não tá funcionando esse episódio, né? Que eu acho que é sobre isso, né? Se você olha, a pessoa tá falando de outra coisa, tá desinteressada, tá não sei o quê, claro, a pessoa tá ali também no direito dela de estar desinteressada, mas afeta também quem tá no palco, né? Quem tá falando, quem tá na ponta dessa história toda acontecendo. Sabe que nesse evento que eu tava contando, aconteceu justamente isso. Eu e a Jana lá no palco, a gente indo, e aí tinha alguns rostos no meio da audiência olhando pra gente do tipo, vai que tá dando certo. E tinha galera que tinha trabalhado com a gente nos bastidores atrás, assim, sabe? Tipo pai e mãe em evento de escola, olhando pro filho, né? Vai, tô aqui, né? Tamo junto. Isso faz total diferença. Isso faz total diferença. E Mari, saindo da TV, porque na TV ou em evento, essas coisas são muito claras, né? O nome é bastidor, ou tem o staff, então até o nome ajuda a identificar quem está num lugar ou no outro. E você sabe que um dos meus piores pesadelos quando eu saí da TV, é muito engraçado falar sobre isso, que tem a ver com esse assunto, que assim, tem tanta preparação, né?
E tem uma coisa sobre a sua imagem ali para aparecer no ar e tal, não sei o quê. Então, por exemplo, eu tinha os meus maquiadores preferidos dentro da TV, quem eu gostava mais. E a maquiagem, por mais que as pessoas falem, nossa, que legal, você tem maquiagem sempre, seu cabelo tá sempre arrumado, não sei o quê, não sei o que lá. E eu achava muito chato, porque era 1 hora por dia que eu perdia, todos os dias na maquiagem, com alguém mexendo em você, às 7 horas da manhã. Então, não necessariamente você acorda querendo que alguém ponha a mão em você, que pegue seu cabelo, que estique, que não sei o quê, nananã, e alguém te colocando uma roupa que também não necessariamente é aquela que você quer que coloque. E aí, eu várias vezes depois dessas, faz 5 anos que eu saí, eu sonhei que eu tinha que ir para algum lugar e que meu maquiador estava maquiando outra pessoa, que a pessoa que eu gostava. Vai ficar horrível. Vai ficar horrível. E é, para mim, muitas vezes uma libertação, né? Por exemplo, fazer um podcast é sem precisar de uma maquiagem de um maquiador. Gente, eu que faço a maquiagem da Mari agora. Gente, você viu? Quando a gente em festa de Muca, Serginho, vocês estão perdendo espaço aqui pro Rô. Quando a gente ia em casamento, que assim fazia maquiagem com maquiador profissional, o pessoal perguntava e a gente brincava que era eu que fazia. A galera falava, sério? Além de tudo, ele é maquiador. Chance, né? É um trabalho difícil. Mas é isso, é a importância de você estar se sentindo. O bastidor tem a ver com a segurança. Né? E como o meu trabalho era muito com a imagem, essa imagem virou um símbolo da segurança para fazer o trabalho, né? E aí não é à toa que ficava nos meus sonhos isso. E ter alguém que você confia, que funciona bem, que já não precisa mais explicar, ninguém explica nada para ninguém, o negócio só vai, né? Porque é muito íntimo a maquiagem também, né? É chato, assim, todo mundo acha que seria uma máximo, mas todo dia é uma experiência que não é legal. Não é legal. Essa eu tenho pouca experiência para compartilhar. Posso te afirmar que não é legal. Ô Mari, mas e fora, né? Porque aí, inclusive... Porque fora, eu acho que tem alguns lugares que a gente fala do trabalho invisível. A gente vai falar um pouco da liderança, mas queria aproveitar para falar da maternidade. Que a maternidade tem a lista invisível que ela é gigante, né? Eu, esses dias, tomei uma chamada em casa. Fale-me mais sobre isso. Sexta-feira à noite, se falou, vamos comer algo gostoso. Eu falei, vamos. Pedi um japonês, conversa boa. Eu falei, nossa, noite legal. E aí a Si vira para mim e fala assim, você fica aí falando de paternidade nas redes, mas você não está fazendo o que tem que fazer. Eu acho que você compartilhou um pouco disso, não compartilhou? Compartilhou, Ed? Compartilhou, né? Compartilhou, porque você entrou no grupo de WhatsApp da escola. Da família, mas eu tô falando isso por um outro lado hoje, que é o lance da lista invisível, que são os bastidores que estão no nosso dia a dia, que a gente às vezes também não vê, e que às vezes é dentro de casa, seja naquilo que a gente faz e não tem reconhecimento, seja naquilo que o outro faz dentro de casa, que a gente não percebe. Como é que foi isso? Como é que é isso para você na sua vida, não só na profissional, mas na pessoal, assim? Eu tô pensando num exemplo prático, né, que você ficou sabendo, porque eu te contei, dessa história, por exemplo, da geladeira da minha casa, que quebrou a placa eletrônica da geladeira, né, faz umas 2 semanas. E eu não sei se alguém que está ouvindo a gente já teve essa experiência com a placa eletrônica. Você já teve, né? A placa eletrônica, aí simplesmente a geladeira para de funcionar, você liga, hoje em dia você não é mais atendido por um humano, né? Você demora anos para você chegar talvez num atendimento. Aí quando você finalmente chega num atendimento, não existe mais a peça de reposição, porque muitas vezes a gente está trabalhando com um mercado para o qual não interessa a reposição, interessa que você compre um produto novo. E aí eu perdi 1 dia e meio, o Thiago perdeu mais 1 dia e meio para tentar resolver essa questão da geladeira em casa. E a história toda é assim, que chato falar sobre isso, né? Que enfadonho, né? Você vai ficar contando, aí você liga para uma amiga que você tá pé da vida, você quer descarregar isso em cima de alguém, né? Quer contar, quer que alguém se interesse pelo seu bastidor. Porque, assim, cara, aquele bastidor virou totalmente protagonista dentro de casa. E é o que a gente tá falando quando dá alguma coisa ruim no bastidor. Sim. A geladeira, você não olha para ela, mas assim, a partir daquele momento, você olha para a geladeira e agradece todos os dias. Continue funcionando, continue funcionando, né? Então... eu acho que tem esse lugar onde as coisas se tornam muito grandes e aí todo mundo tem que dar conta, porque senão a gente vai ficar sem comida, né? E tem o outro lado, que é a história funciona, por exemplo, sei lá, hoje em dia,
eu gasto muito menos energia para lidar com as questões das crianças do que eu já gastei. Que eu sou uma mãe separada, então faço guarda compartilhada, metade da semana eles estão comigo, metade da semana eles estão com o pai. E isso dá uma enorme calma nos dias em que eu não estou com eles, porque no começo da separação, eu ainda tinha a carga mental da maternidade, que era ficar pensando assim, por exemplo, hoje eles estão numa festa depois da escola. Será que eles saíram com a mãe? Será que deu tudo certo? Será que eles levaram o presente? Será que não sei o quê? Será que não sei o que lá? Hoje em dia, se eles estão com o pai, assim, raramente eu me escrevo para dizer, e aí, deu tudo certo? Mas eu me desligo mesmo, porque tenho uma confiança absoluta e porque eu também... O que vai adiantar ficar preocupada? Então, tem um pouco dessa história de perceber a energia mental que você gasta e não querer gastar. E tem uma história de, ok, está funcionando do jeito que está, eu não preciso mais me preocupar com isso. E dentro da minha própria casa, o que eu tento fazer, e que eu vejo que é uma questão, por exemplo, na maternidade, vou dar um exemplo. Semana passada, eles estudam num colégio que tem alemão. E aí começou uma discussão sobre a prova de alemão na escola. E as mães no grupo começaram a colocar, nossa, gente, mas ninguém me avisou que eu ia ter que me formar em alemão para ter as minhas crianças estudando num colégio que tem alemão. Nossa, mas aí tem que estudar para a prova e vou ter que aprender alemão para estudar para a prova. Nossa, mas a gente tem que se formar de novo para fazer lição de casa com as crianças. Eu olho aquela discussão e fico pensando com os meus botões, assim, calma. Gente, mas peraí, quem está fazendo lição, quem está na escola são as crianças. Por que você está tão preocupado? Assume a responsabilidade que tem que fazer também, né? Não, por quê? Né? Hoje, semana passada, eu vi um post do Dr. Daniel Barros, que é um psiquiatra que trabalhava no Bem-Estar com a gente, falando sobre jovens que estão levando pais para entrevistas de emprego. E aí, o questionamento dele era assim, qual é o problema? De qual geração é o problema? É do jovem que vai com o pai na entrevista de emprego? Ou é do pai que topa ir com um filho na entrevista de emprego? Então, óbvio, se eles me pedem uma ajuda para fazer uma determinada questão da tarefa de casa que eles não estão entendendo, eu vou ajudar. Mas eu tenho a minha frase, que eles já decoraram, que é: quanto mais eu te ajudo a fazer uma coisa que você já sabe, mais eu te atrapalho. Uau. Por quê? Porque eu sou a favor da construção da autonomia. E de formar pessoas que sejam autônomas no mundo, que saibam, né? Que saibam, por exemplo, semana passada eu fiquei observando, eu fiz umas 2 semanas seguidas uma história de terminou o jantar, levanta, lava a louça. E o Miguel, na semana passada, pegou o rodinho, assim, sabe, de enxugar a pia já tinha lavado a louça dele e começou a enxugar a pia. E aí, meu ímpeto foi fazer do meu jeito. E eu falei, nossa, gente, ele tá enxugando a pia sem eu pedir. Deixa ele enxugar a pia. Não vai estar igual, mas tá beleza. Então, eu acho que o trabalho da maternidade, ele é um trabalho bastante invisível, mas ele tá ficando maior por causa dessa necessidade de controle das mães, por causa de uma necessidade das mães de não frustrarem os filhos, por causa de uma necessidade das mães, que a gente já discutiu até no meu outro podcast sobre isso, que é o Peraí, deixa eu ler os meus posts, das mães serem aprovadas pelos filhos como mães. Assim, oi? Eu não tenho que provar pro meu filho que eu sou boa mãe. Se eu for, depois ele vai tratar na terapia, a parte que não deu certo, a gente tá fazendo a nossa, ele que faz. Então, assim, eu acho que tem uma inversão de papéis aí. Acho que tem um trabalho absolutamente invisível de carga mental das mulheres, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que também tem um trabalho nosso como mulheres para a construção de autonomia dos filhos, para que a gente possa se libertar do peso que a gente diz que carrega. Porque senão é tipo, peguei o meu fardo, estou carregando meu fardo, mas faço questão de falar que eu estou carregando meu fardo, que eu estou carregando meu fardo. Mas o que você está fazendo para deixar de carregar? Então, eu acho que tem um pouco dessa história também de você pintar uma coisa muito... E não acreditar que você pode construir uma autonomia e ir abandonando aos pouquinhos essa carga mental, sabe? Muito bom, que é basicamente, acho que de uma certa forma, é saber até onde você vai, né? Seja nos bastidores, seja como protagonista, como que você cria o espaço, inclusive, para o outro ser mais protagonista, no caso, os filhos. E nem vou entrar aqui, porque senão a gente vai para todo um capítulo, mas para os parceiros dentro de casa, né? Parceiros e parceiras, porque isso vale para os filhos e vale para essa... Sem dúvida. Para a rede de apoio
em determinados casos, e para o outro não é rede de apoio, né? Para quem realmente tem a responsabilidade, como é que essa responsabilidade está dividida. Então, essa Mari mãe e a Mari empresária, qual que é o papel da Mari empresária e líder? Como é que você vê essa questão do seu trabalho de bastidores para o desenvolvimento da sua equipe, para o desenvolvimento da empresa, né? Que eu acho que, no seu caso, até muito mais característico por ter essa figura pública. A gente está acostumado a te ver na tela, né? Ou seja, no palco, com essa analogia que a gente está fazendo. Mas não são 24 horas ali, né, na tela. Na verdade, eu acho que a maior parte do tempo ele não é gravado, é o tempo que a gente não vê. Como é que é a Mari nos bastidores, hein? Gostaria de perguntar para as pessoas que trabalham comigo, né? Em primeiro lugar, mas a minha busca, eu acho, nesse lugar, Rô, é sempre sobre coerência. É sobre não deixar um distanciamento muito grande entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. E o que eu falo e o que eu faço está conectado aqui no meio pelo que eu sinto. Então, acho que essa conexão com o que eu sinto é absolutamente fundamental em qualquer circunstância da minha vida. E muitas vezes, por exemplo, eu gosto de discutir aqueles assuntos que estão mais vivos dentro de mim, também, de novo, primeiro com a equipe. Como que vocês sentem isso? E é muito legal as experiências que eu tenho em relação a isso, das pessoas da equipe, porque eu trabalho com transformação de pessoas, das pessoas da equipe me trazerem, por exemplo, na reunião de segunda-feira, cara, essa semana, esse final de semana, eu lembrei de você tantas vezes, das coisas que a gente conversa aqui nas reuniões da SOMI, das coisas que a gente fala nos nossos posts, das coisas que a gente faz nos nossos eventos, por causa disso. Eu falei, cara, quando esse tipo de relato chega e ele é bastante frequente, eu me sinto muito grata, porque eu falo, tá funcionando. Tá funcionando nesse lugar, né, de coerência mesmo. Então, essa é uma busca fundamental. Mas você sabe que essa semana eu fui dar uma palestra em Lagoa Santa, Minas Gerais, e a Lídia, que trabalha comigo, me acompanha nesses eventos, né? Eu estava sentada do lado dela no avião e ela começou a buscar alguma informação sobre a pessoa que ia estar também no palco junto com a gente, uma das pessoas que ia estar no palco junto com a gente, para saber o nome exato do instituto onde a pessoa trabalhava e tal, não sei o quê. E aí ela começou a subir o WhatsApp dela e eu me dei conta, falei, caraca, quantas mensagens a Lídia trocou com essa pessoa antes de eu estar aqui nesse palco. E foi uma coisa que me chamou a atenção também durante essa semana. Eu falei, nossa, você já falou com ele tudo isso, né? Então, e chega mastigado, pronto, né, redondinho, de novo, com aquela sensação de que talvez não tenha dado tanto trabalho assim. Exatamente, né? E eu percebi, foi muito interessante, porque mineiro tem esse lugar, brasileiro em geral, mas eu acho que mineiro tem uma coisa com isso, que mineiro gosta muito de receber bem. E mineiro tem aquela coisa de te vai, chega aqui com um bolinho de fubá, com um cafezinho quentinho, com um pão de queijo e tal, não sei o que lá. E eles estavam fazendo um evento para os servidores públicos de Lagoa Santa e eles precisavam de um auditório grande, porque eram mais ou menos mais de 300 pessoas, né? E todos os hotéis da cidade, que é uma cidade de 80 mil habitantes nesse momento, estavam ocupados e tinha um outro espaço de eventos que também já tinha tido um evento. E, no final das contas, o espaço acabou sendo dentro de uma escola pública. E, durante o caminho, uma das organizadoras do evento foi buscar a gente no aeroporto e ela falou, ai, Mariana, eu preciso te pedir desculpas, porque, assim, o lugar onde a gente vai, puxa vida, vai dar uma impressão ruim, porque a escola, porque isso, porque... Então, ela estava muito preocupada de como que eu ia reagir a isso. E eu acho que tem muito também dessa projeção, né? E eu, assim, eu tive vontade, eu falei para ela, falei assim, cara, se você soubesse os lugares onde eu já fui, onde eu já tive que trabalhar e etc e tal, né? Imagina, fazendo tá reportagem. Linkado com o seu propósito, que o lugar é o que menos importa, né? E aí, a gente entrou na escola e era realmente surpreendente, porque é uma escola que do lado de fora ela tá um pouco mal cuidada, assim, né? Mas o auditório era um negócio absurdo. Você fala, cara, e era uma palestra sobre felicidade. Cara, e me lembrou aquela frase do Guimarães Rosa: felicidade a gente encontra nas horinhas de descuido. De repente você entra num lugar que você não tá dando nada e você fala, uou, né? Ou conversa com uma pessoa que você fala, daqui não vai sair muita coisa, e de repente a pessoa te fala um negócio que acende o seu dia, né?
Então, mas também tinha um banheiro onde a gente ia se trocar, que era o bastidor ali do palco, que para você chegar, você tinha que subir pelo palco, descer pelo palco. Então tinha uma coisa de uma pessoa estava no palco, a outra que saía do banheiro aparecia no palco, aquele bastidor que aparece. E quando eu entrei no banheiro, a gente tinha vindo falar. Essas coisas são muito engraçadas. Não sei por quê. Estava eu, mais uma médica, e a Lídia no avião. Essa médica também estava participando. Não sei por que a gente começou com um papo de fobias. E uma delas ficou falando sobre fobia de rato. A outra falou, e eu falei que eu já tive uma experiência com barata, que entravam pelo ar-condicionado do meu quarto. E que você lembra dessa história? Que caíram em cima da minha cama, que eu não tenho fobia, mas eu tenho, obviamente, eu não gosto e tal. E elas, ai, pelo amor de Deus, não consigo nem pensar numa coisa como essa. E eu entrei no banheiro e tinha uma barata, e eu tinha que me trocar naquele banheiro. E eu fiquei pensando na médica que tinha falado que tinha fobia de barata, e a barata tava meio se fingindo de morta, mas eu vi que ela não tava morta. Aí eu falei assim, cara, eu vou matar essa barata e me livrar dela para ela poder entrar no banheiro sem a barata, né? Para poder... Porque eu falei assim, eu acho que eu não gosto, mas acho que eu não tenho tanto problema quanto ela. Então foi muito engraçado também cuidar desse bastidor antes de entrar no palco, para poder, tipo, facilitar a vida de outra pessoa. Talvez ela só saiba da história se ela estiver ouvindo agora, senão nunca vai saber que a barata esteve Não, ali, eu contei para ela que a barata estava lá. Eu tinha uma barata lá, mas eu já me livrei dela por você. Boa. Então, tem muitas coisas que acontecem e que a gente não tem ideia de como acontecem, né? Eu me lembro de uma reportagem, por exemplo, do Fantástico que eu fiz, que era uma reportagem que a gente tinha que enviar de uma cidade do Equador chamada Banhos. E era um vulcão que estava em erupção lá, estava causando uma série de questões. E a gente não tinha... A cidade era muito pequena e a internet da cidade era muito ruim. E o cinegrafista teve a ideia da gente ir para o provedor da cidade e conversar com o cara que cuidava do provedor da cidade de internet e, naquele momento, fazer pegar uma banda, desviar o provedor todo para a gente conseguir transmitir o que a gente precisava de um tempo de provedor. E aí eu falei, cara, mas você vai parar a internet da cidade inteira, né? Tipo, para isso? E o cara falou, não, mas a cidade já tá com um problema de luz, não sei o quê, né? Tudo bem, a gente desvia um pouco e depois a gente volta. Então, você imagina você ter que fazer um negócio desse para fazer um bastidor, no bastidor. Nossa, e a internet era tão lenta que a gente teve que ficar acordado a noite inteira para verificar se os vídeos estavam fazendo upload mesmo. Porque senão tinha que voltar e começar aquela história de subir vídeo por vídeo. Enfim, já passei muito perrengue com essas coisas de assim, aproximar laptop de antenas de transmissão e ficar horas assim para esperar que o negócio funcionasse. E na hora... E só para usar o bordão que o povo diz, isso a Globo não mostra. Isso a Globo não mostra. Isso a Globo não mostra. Fazer a entrada ao vivo na Copa de 2006, por exemplo, quando a gente foi para a Alemanha, isso era pela Band, mas subir em caixa de madeira para poder ficar na altura do estádio, para o estádio aparecer atrás, de repente cai a caixa e você está no meio da história, enfim. Tem muitos bastidores, né? Histórias de bastidor é o que não falta. Muito bom. Mas fala um pouquinho da liderança que você ia falar. Eu acho que da liderança tem várias coisas. Eu tive uma situação recente que me tocou muito, que foi de uma pessoa que eu sei que é um talento, que é uma pessoa que eu conheço pessoalmente, gosto muito, e sei que é um talento, e sei que a organização reconhece como um talento. E numa conversa com essa pessoa me disse assim, ela falou, eu sei que eu tô bem na minha carreira, mas eu não tô feliz, porque eu não me sinto reconhecido. E isso me pegou e me deixou refletindo, porque eu sei, nesse caso específico, né, que o reconhecimento existe. Mas, de alguma maneira, aquele reconhecimento não estava sendo percebido. E por conhecer essa situação em bastante detalhe, eu sei, por exemplo, né, que o gestor dessa pessoa discute junto com a liderança oportunidades de desenvolvimento. Eu sei que essa pessoa assumiu um projeto novo, que é um projeto super estratégico e bacana, e que tem a ver com os desejos de crescimento dessa pessoa. Eu sei que teve algumas situações de conflito em que nos bastidores o gestor e outras pessoas protegeram essa pessoa para que ela não fosse impactada por aquilo. Então, eu sabia, porque eu tinha o privilégio de estar, talvez, nos bastidores e vendo aquilo acontecer, igual você contou agora. Tem um monte de história que só quem tá sabe. Uhum. E isso me fez pensar nesse trabalho invisível da liderança, né? Que é um trabalho
que a pessoa na equipe ali direto, e quando eu falo a liderança e a pessoa na equipe, todos nós, mesmo os líderes em empresas, nós somos as duas coisas, né? Nós somos líderes de alguns e sempre tem alguém acima da gente que é a nossa liderança. Então, eu fiquei pensando como líder primeiro, né? O que eu posso fazer de diferente e como eu valido se aquilo que a gente está fazendo nos bastidores e que tem um valor e que é importante para a pessoa, como que a gente faz isso ser percebido pela pessoa, mesmo sabendo que a gente nunca vai poder mostrar tudo, né? Então, a mágica dos bastidores é porque realmente ela fica nos bastidores. Se você trouxer tudo para frente, talvez perdeu aquela magia, né? A magia do cinema, a magia de tudo. No trabalho também é assim, né? E como empregado, digamos, como alguém que tem um líder, como é que eu consigo reconhecer ou acreditar no meu líder, na minha líder, no meu caso, eu tenho uma chefe, para saber que mesmo sem ela poder me contar tudo, sem ela poder falar, eu estou pensando nisso e nisso para você, ou teve essa situação aqui que alguém questionou o seu trabalho e eu fui lá e defendi, vai ser difícil ela me falar isso e eu não preciso ver isso. Mas o que me faz crer e confiar que esse trabalho está sendo feito e que eu estou em boas mãos? Então, me trouxe muito essa reflexão, essa experiência, porque eu falei, putz, é quase que assim, a empresa está fazendo a coisa certa, que é de valorizar e dar o reconhecimento, ao mesmo tempo a percepção é de que está fazendo a coisa errada porque a pessoa não está recebendo esse reconhecimento. E aí? Qual foi a conclusão que você chegou? Como faz para a pessoa perceber o reconhecimento? Nesse caso específico, como eu sabia de um tanto de coisa, eu fiz uma lista de algumas coisas e compartilhei com a pessoa. Falei, olha, e vou dar um exemplo muito simples, que eu acho que num dos episódios a gente teve a conversa da mudança de ser técnico para ser gestor. E quando a gente é técnico, a gente faz o trabalho, a gente entrega, o parabéns vem muito rápido, ou o impacto daquilo vem muito rápido. Como gestor, parte do nosso trabalho é desenvolver as pessoas. Então, por exemplo, aí eu compartilhei com essa pessoa o meu próprio exemplo. Eu falo, se alguém da minha equipe é promovida, ou se alguém da minha equipe recebe a chance de participar de um projeto bacana, recebe um reconhecimento, isso para mim é um reconhecimento do meu trabalho como líder. Porque o meu trabalho como líder deixou de ser entregar aquele trabalho técnico e passou a ser ver as pessoas com quem eu me sinto responsável pelo cuidado, sendo cuidadas, reconhecidas e crescendo. Essa pessoa é um gestor, ele tem pessoa na equipe e ele tinha proposto que a gerente do time dele fosse promovida a gerente sênior. E ele conseguiu isso. Eu falei, você percebe que conseguir a promoção da sua gerente, que reporta para você, é um reconhecimento do seu trabalho como líder? E foi muito interessante porque ele ficou me olhando do tipo, não, nunca pensei que nisso como um reconhecimento do meu trabalho. Isso é um reconhecimento do trabalho dela, não do meu. Falei, não, porque o seu trabalho agora é assegurar que a sua equipe tenha o reconhecimento que você acha que é um reconhecimento importante, que tenha o desenvolvimento, e a promoção, e o salário, as oportunidades que você acha que é importante. Alguém te desafiou para falar, não concordo, isso é um absurdo? Não. Seu gestor falou, eu confio em você, você está falando que ela está pronta, que ela merece essa promoção, você quer promovê-la? Ok, vai lá e faz. Então foi um momento para ele também, talvez, nessa transição num novo papel de líder, de ver que o papel dele é diferente e que a forma de ser reconhecido por esse novo papel também mudou, também é diferente. Então, isso é muito doido, né? Porque a gente está falando aqui, eu acho, de o quanto a gente reconhece como reconhecimento aquilo que diretamente nos impacta. Fala de novo, eu gosto dos falas de novo. Não, o quanto a gente reconhece como reconhecimento aquilo que diretamente nos impacta. Então, e também é meio tricky isso, né? Assim, é difícil a gente pensar só assim, porque às vezes a gente pega um elogio e a gente menospreza aquele elogio. Não, finge. Diferente de quando vem um feedback formal de um chefe, né? Mas no reconhecimento que pode ser a partir de algo, né, ou de alguém ligado a você, ou de um projeto que você participou não como única pessoa responsável, mas como talvez o líder, ou talvez como uma parte das pessoas que fizeram aquele projeto, parte do time, você
aquilo se dilui. É como se o reconhecimento se diluísse ali. E aí você não entende que aquilo é para você. E aí, acho que vale muito esse questionamento que você fez. Por que você não vê que aquilo é para você? Exato. E aqui eu tô lembrando, você mencionou num dos episódios do André, no papel dele de líder, você mencionou um negócio muito forte, muito bonito, que eu acho que é essencial, que é vibrar pelo outro. E nessa vibração pelo outro, eu acho que no papel de líder, essa vibração e o reconhecimento, ele cada vez mais é indireto. Porque esse reconhecimento, ele vem pelo outro. Então, quando alguém da equipe é bem-sucedido, e a gente pode discutir o que é bem-sucedido, mas esse é o seu sucesso, porque esse é o seu papel. Mas é difícil, porque não chega para você, né? E, de novo, no trabalho invisível, o quanto é mérito da pessoa que está recebendo reconhecimento e puro mérito e não tem mais nada, o quanto você, como líder ou como parte da equipe, achei ótimo que você falou isso também, contribuiu para aquilo. E também no papel de líder, se esse reconhecimento nunca vier de que você, líder, fez isso e contribuiu, tá tudo bem também. Porque não dá para você falar, mas você só foi promovido porque eu falei que você era bom e aquele dia eu te dei a chance do projeto. Não dá, vem na conta. Acho que muito na linha que você falou da maternidade, ter que validar para os filhos que é uma boa mãe. Também não, nesse caso, assim, cara, tem um pouco de fé aí, tem um pouco do invisível e eu tô dormindo bem, tranquilo, porque eu sei que o que eu tinha que fazer foi feito, que bom que deu certo, mas é mérito seu. Show. Mas você sabe que linkando as duas coisas, eu fiquei pensando enquanto você falava sobre isso, de fazer o questionamento, eu não sei se essa pessoa que você está falando tem filhos ou não. Tem. Tem, então. De quase que colocar as pessoas que estão abaixo dele, né, ou que ele lidera, como filhos. Se um filho seu fosse promovido, você ia sentir que você tinha mérito? E você ia se sentir reconhecido? Porque não há como um filho seu ter sucesso, ou ter uma alegria, ou ser promovido, ou, né, começar a namorar com uma pessoa legal, fazer uma viagem, ser escolhido no time de futebol, fazer um gol, sem você se alegrar. E eu acho que a sensação com as pessoas que estão na equipe, né? Eu, como líder, tenho muito essa sensação. É um pouco dessa sensação que a gente tem com filhos, assim. Eu concordo. Que a gente fala, cara, né? Que máximo! E não importa se essa pessoa vai mais para longe de você, se ela tá tendo um reconhecimento que vai te tirar, inclusive, aquela pessoa de você, porque isso muitas vezes acontece, porque não é o sonho dela ficar, talvez, na sua área para sempre. Sim. Se esse for o desejo dela, mas ela for feliz, que bom que ela vá feliz, né? E eu lembrei também, então, eu acho que isso vale como uma reflexão, essa questão de colocar, né, os liderados um pouco nesse lugar dos filhos. É diferente de ser pai e mãe dos liderados, né? Bem diferente, mas eu acho só que... Essa parte do sentimento, né? Do orgulho de realização. Do orgulho de realização. E me lembra muito uma questão que acontece nas jornadas da Soumi, nas jornadas de transformação, seja nos nossos retiros ou na jornada, por exemplo, de Novos Caminhos e até no unboxing, das pessoas que estão já há um tempo fazendo essa jornada e que hoje, por exemplo, eu consigo ver a transformação que elas fizeram nas próprias vidas. E aí você fala, bom, beleza, eu facilitei esse processo. E o fato delas estarem reconhecendo o quanto a vida delas melhorou, elas não precisam dizer que fui eu que, né, ajudei a transformar e nada disso. Mas aquilo me traz uma supervalorização do trabalho que a gente faz na Soumi. É a missão. Você fala, a missão está sendo cumprida, né? Eu me sinto reconhecida, ainda que elas não façam, queria muito te agradecer. Aliás, me sinto mais reconhecida ainda quando não tem esse agradecimento formal, sabe? E eu já te vi fazendo isso. Já te vi num par de situações, alguém falando, Mari, eu te agradeço pela mudança. Eu falei, quem mudou foi você, né? Você investiu, você entrou de cabeça, ainda que você tenha ajudado na facilitação e no ambiente, na metodologia e tudo mais, de voltar com esse mérito para a pessoa, né? Mas é um super, por outro lado, eu me sinto muito grata, assim, é um lugar de falar, não, estamos no caminho certo, assim. Ou seja, a gente continua falando. Continua falando. Mesmo que a Mari mas não precisa falar. Sim, não, de ver o impacto, de ver a mudança. Porque a gente percebe essa transformação. Independente da fala, que é exatamente o ponto. De reconhecer que é invisível, que está tudo bem, mas você sabe que a sua contribuição está ali. E você falou uma outra coisa, Mari, que puxou uma coisa para mim, que você falou para a pessoa mudar, aquilo pode levar a pessoa para longe de você. E eu acho isso fantástico, eu vejo muito também no mundo corporativo, às vezes.
a pessoa é tão boa naquilo que faz, e pegando a turma dos bastidores que a gente está falando, que às vezes a pessoa tem uma outra oportunidade, mas porque você não quer perder aquilo, você fala, não, não vai. Eu acho horrível quando as pessoas falam, não posso liberar esse talento porque a gente precisa dele agora. Você vai perder ou para dentro ou para fora. Então é melhor, né, que seja desenvolvido dentro da companhia. E me veio na memória 2 vídeos em relação ao Silvio Santos, na verdade. Tem ele falando para você me mandou esse vídeo. Para uma pessoa falando, vai para Globo, porque vai ser melhor para você. Né? Porque vai ser melhor para você, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Aí a atriz mirim, que eu esqueci o nome dela agora, mas o Ed vai achar o vídeo. Larissa. Larissa Manoela, era do Carrossel, né? E ela fala, você não me quer aqui, Silvio? Ele fala, não, eu quero, mas eu quero o melhor para você e eu acho que lá vai ser melhor para você. Esse é um. E tem um outro vídeo que é o Jô Soares agradecendo ao Silvio por ter feito a mesma coisa com ele. Anos antes de carreira, falando, você devia ir para Globo, porque vai ser melhor para você. Você vai conseguir coisas lá que a gente não vai conseguir te proporcionar aqui. E eu acho que na liderança, esse é um trabalho invisível também, porque muitas vezes a pessoa não sabe desse trabalho que está sendo feito nos bastidores para achar uma promoção, uma outra oportunidade que vai ser melhor para a pessoa e que vai ser pior para o gestor. Pior, assim, no curto prazo, né? De falar, putz, essa pessoa é incrível, ela faz um trabalho fenomenal. Eu vou sofrer o impacto agora, mas como a minha missão maior não é resolver o hoje, e é realmente cuidar dessas pessoas, do desenvolvimento dessas pessoas, isso vale a pena, isso é a coisa certa a ser feita. E esse retorno vem, né? Eu acredito que ele vem. Vem. Porque ou você vai, ou vai retornar em forma de gratidão dessa pessoa por você e de repente a vida dá muitas voltas, em algum momento você vai cruzar com essa pessoa de novo e ela vai lembrar que você fez isso, ou vai chegar uma pessoa melhor ainda, né? Mais adequada àquela função, mais motivada, enfim, eu acredito muito nisso. Me lembrei de uma outra história agora, que é quando eu estava indo embora de Dubai, teve uma pessoa lá que me ajudou muito, era o Said, ele era o líder de negócio da região. E eu fui agradecê-lo, e eu já tinha agradecido ele por 1 milhão de coisas. Eu falei, Said, eu não sei mais como te agradecer, cara. O que eu posso fazer? Ele falou, você quer me agradecer? Eu falei, quero. Ele falou, faça o mesmo por outras pessoas. Olha que lindo. Que é o pay forward, né? Faça pelos outros. Então, o retorno não vem necessariamente para você, mas ele vem na multiplicação daquele exemplo e daquele exercício. E estou na minha cabeça aqui desde o começo para falar da Angel, que é uma pessoa que eu tenho a chance de trabalhar há muito tempo. A gente já trabalhou em 2 empresas juntos. E Angel é o nome dela e ela é uma Angel. Assim, a gente trabalha quase por telepatia. E ela também está num momento de desejar novas coisas e tal. Então está em alguns projetos que são projetos que afastam, né, da realidade atual, inclusive do meu próprio trabalho. Então, nós dois, às vezes, nos pegamos nessa discussão, mas sempre com a consciência de que aquilo é o que faz mais sentido, e que ela tem um potencial fantástico, que já está colocando em prática, especialmente nas questões mais ligadas à diversidade, à transformação humana e tudo mais, que ela está voando, mas é também um momento... A gente falou de luto e de outras, que tem um quê de despedida aí também, né? Assim, e talvez voltando com o filho, tipo o filho entrando na porta da escola. Primeiro dia chora, você chora. No segundo dia não chora, você chora mais ainda, né? Você fala, como que foi, né? Não quer mais saber de mim. Mas que a gente fica feliz, né? Que é a melhor coisa. Agora, você falou de algo que está na tua cabeça, está na minha cabeça muito uma questão sobre bastidor. Eu não sei se vai dar tempo de a gente falar, mas talvez rapidinho, hein, gente, ainda tem alguns minutos. Que é assim, a gente hoje está vivendo num mundo que mede o sucesso pela imagem. Por likes. Por likes e por visualizações, sim, né? E aí, o quanto a gente não aparece, significa não tem sucesso. Não tem o prestígio, não estou numa função boa, não tenho reconhecimento, em última análise, né? E a gente falou da questão dos eventos e desse lado da desmontagem que eu queria trazer, que assim, o evento acaba. Alguém tem que tirar tudo aquilo dali para dar conta de que amanhã tem um próximo evento, para levar todo o equipamento que foi alugado para outro lugar, para recolher todos os cabos, para limpar toda aquela sala.
E nessa hora, muitas vezes as luzes já estão apagadas, não tem mais como você tirar uma foto bonita para postar no Instagram, né? E o quanto da nossa vida, e pegando um pouco do exemplo da geladeira, eu acho que é dificultado hoje, né, quando a gente está fazendo essas coisas mais invisíveis mesmo no dia a dia, porque a gente não está compartilhando. Então, eu sinto que, por um lado, tem essa questão da imagem que faz com que a gente seja reconhecido, né? Ou que o mundo está atrelando o reconhecimento à imagem. Não que você sabe cada vez mais o quanto eu me desconectei da minha própria autoimagem para hoje me sentir feliz, mas, né, ou da persona que eu carregava, né? Mas também o fato de que quando a gente consegue compartilhar com mais gente aquilo que a gente faz, e eu acho que nisso o papel do líder tem um lugar, muitas vezes solitário também, de que esse bastidor, ninguém está vendo tudo isso que você está fazendo para talvez proporcionar a promoção de alguém, mas também ninguém está vendo a solidão das suas decisões, ninguém está vendo, assim como nos bastidores lá, ninguém está vendo a desmontagem, né? E todo mundo já foi embora, e os aplausos foram embora, e as luzes foram embora, e as câmeras foram embora, mas sobrou lá você, às 4 horas da manhã, tirando o cabo, limpando o chão. E isso traz um peso, muitas vezes. Seja para qual for o bastidor. Como é que a gente pode deixar esse bastidor mais leve, na sua opinião? Contando piada enquanto a gente arrasta os cabos? Primeiro, obrigado por ter trazido esse sentimento, porque não estava na minha cabeça. Embora até nesse evento que foi mais recente, estava muito sensível à questão. Enquanto a gente estava jantando, a galera estava arrumando para o dia seguinte. Tá pronto. Mas eu não tinha pensado no fim, que é o fim para alguns, né? Que você sai dali, mas aquilo não é o fim, porque ainda tá tudo ali, tem que tirar. Então, primeiro que eu tô falando, até eu que estava me sentindo atento a essas coisas, não estava atento a esse pedaço. Então, primeiro, obrigado, porque vai requerer uma atenção. E eu acho que como trazer... Esses dias, por outras discussões, lá em qualquer empresa, eu acho que tem pessoas que têm mais exposição, menos exposição. Tem pessoas que vão na diretoria falar e apresentar, tem pessoas que não vão. E algumas pessoas que não vão, por acreditar que a forma de reconhecimento é estar na diretoria ali, ou alguma coisa assim, apresentando, tendo nome conhecido, ficam muito frustradas, não se sentem parte. E aí eu, pirando nisso, fiz uma analogia que talvez ela seja ruim, mas eu não acho que seja, eu acho que ela seja boa, mas vocês me dizem o quanto que vocês recebem isso bem ou não. E eu compartilhei com algumas pessoas que se sentem excluídas porque elas não estão com a exposição que elas acham que seria importante. E eu fiquei pensando muito num restaurante, né? Esse restaurante você pode falar, quem que você vê mais no restaurante? É mais o garçom. Quem que é essencial num restaurante? Todo mundo, mas assim, você fala assim, putz, a peça-chave mesmo num restaurante sem o qual ele não roda, quem que é? É o cozinheiro, né? O chefe, o cozinheiro, depender da glamorização aí. Quantas vezes você vê o chefe ou o cozinheiro? Poucas, ele não vai na sua mesa, né? Ele não vai. É muito pouco. Tem outra pessoa dando a cara para aquela sua obra, né? E hoje a gente teve o prazer de conversar com uma pessoa no restaurante, que era a cozinheira, e que nos disse, né? Ela falou, eu cozinho porque é uma forma de dar amor pelas minhas mãos. E além de cozinhar, eu gosto de fazer arte, eu gosto de pintar, que é outra forma de dar amor pelas minhas mãos. Então, trazendo essa analogia, me contem se ela faz sentido ou não, porque para a sua pergunta, eu acho que tem uma coisa, que é como é que dá sentido para essas coisas para quem está de fora, ou seja, se você está num restaurante como cliente, como é que você reconhece o trabalho daquele que você não está vendo. Mas eu acho que a sua pergunta foi mais profunda. Para quem não está sendo visto, como essa própria pessoa vê o seu valor? Então, para a pessoa que está desmontando depois que o evento acabou, o glamour acabou, a luz se foi, é de madrugada, como é que ela valoriza o próprio trabalho? E aí eu gosto de acreditar de quando a pessoa vê que aquilo faz parte de um todo maior. Então, em outra conversa nossa, em outro episódio, a gente falou daquele livro Life is in Transitions, A Vida Está nas Transições, tradução livre. E ele cita um exemplo ali, e ele fala, por exemplo, quem trabalha em hospital,
não importa o trabalho que essa pessoa tenha. Então, pode ser que esteja na limpeza, pode ser que esteja trocando a roupa de cama, pode ser o cirurgião. Se essa pessoa, quando essa pessoa vê o trabalho dela como parte de um trabalho que muda a vida do paciente, essa pessoa vê uma valorização no trabalho dela incrível. Então, é menos pelo que ela faz, pelo tamanho da atividade dela naquela cadeia, e mais por saber que aquilo está servindo a algo maior. Então, eu fico pensando no caso do evento, se a pessoa conseguir, ao desmontar aquele cenário, ao desmontar o equipamento, ver que ela é parte daquele evento maior que trouxe tal impacto para as pessoas que participaram, eu imagino que seja algo bacana. Ao mesmo tempo, pode ser tão distante para algumas pessoas que fica difícil ver que aquilo não é apenas desmontar o cenário. Eu acho lindo isso também, um pouco, digamos assim, utópico, né? Porque conhecendo um pouco especificamente de eventos aí falando, né? Sim. Desse cenário de eventos, a carga de trabalho é bizarra, pesadíssima. Os horários são absurdos, a remuneração a gente sabe que é muito ruim. Sim. Então, tem todo esse contexto que eu acho que também precisa ser visto aí por uma liderança e talvez transformado e talvez pensado, ampliar um pouco mais. Isso é uma coisa que me pega às vezes, sabe? A gente está fazendo um evento, sei lá, sobre bem-estar, qualidade de vida, sobre saúde, e você vê, por exemplo, as pessoas dos bastidores com uma alimentação completamente contra aquilo, tudo que está sendo falado nos eventos. Como se não fosse parte daquilo. Como se não fosse parte. Excelente, então, eu acho assim, crítica. Cara, se você vai fazer um evento sobre bem-estar e saúde, quem está trabalhando nesse evento, seja fazendo o que for, ela precisa ter um cuidado também que tenha um horário decente, sono decente. Remuneração. Né? Tudo isso influencia. Fantástico. Né? Então, eu acho que esse olhar precisa ser um olhar realmente sistêmico e ampliado. Mas, sem dúvida, a pessoa individualmente, às vezes ela não tem escolha e ela está naquele contexto. Se ela conseguir trazer esse olhar que você trouxe, poxa, eu sou parte de um todo para tudo isso acontecer, sei lá, vai ter o show da Madonna agora de novo no Brasil. Se eu conseguir, né, tipo, tô lá desmontando o cabo do show da Madonna, nossa, eu fui uma das pessoas que... Mas aí é uma coisa mais óbvia, né? Tipo, estive no show da Madonna, a pessoa já tá feliz porque pôde ver a Madonna de perto, ou o Caetano e a Bethânia, não sei o quê. Mas quando é um evento que pouca gente vai ver, etc., como é que a pessoa enxerga isso e fala, nossa, eu tô fazendo parte de um negócio super legal? E conectando, eu acho que para quem estiver ouvindo a gente, que estiver no papel de liderança, é ter esse olhar. Primeiro, de enxergar quem está nos bastidores. Segundo, reconhecer o trabalho bem feito. Terceiro, perguntar e ouvir o que a gente não está fazendo que devia fazer. Sim. Né? E ainda que tipo de mudanças a gente pode fazer na cadeia produtiva daquela determinada estrutura, para que a gente possa diminuir as desigualdades e diminuir, por exemplo, o que a gente sabe que acontece muito na questão dos eventos, que é, eu quero fazer um cenário aqui, vou colocar uma prateleira, vou colocar uma luz e você é um fornecedor. Eu sou agência, estou te contratando. Aí você fala assim, tá bom, Mari, a mesa custa R$100. Aí eu falo assim, eu vou falar para o cliente, não te aviso, mas eu falo para o cliente que custa 150 e eu fico com 50 para mim e te repasso. Então, tudo... Só que será que esses 50, se a gente negociasse, o cliente pagasse, ou a gente fizesse... não podia servir para melhorar a alimentação de quem está puxando o cabo depois? Se a gente acabasse com essas coisas na cadeia. Então, esse bastidor é aquele bastidor que a gente não quer ver, mas ele existe e a gente também precisa falar sobre ele. E se você faz parte de um bastidor como esse... Aí eu acho que você tem que repensar a sua vida mesmo. Aí você tem que lembrar do nosso título, porque você faz o que você faz. E, Mari, isso me fez lembrar, indo um pouco além também na responsabilidade da cadeia, história real que eu ouvi recente sobre evento, que precisava contratar umas recepcionistas para o evento, a pessoa que estava contratando falou, preciso de umas recepcionistas. E a pessoa da agência deu uma resposta mais ou menos assim, você quer recepcionistas padrão evento? E a pessoa que estava contratando, que era uma mulher negra e que era um evento que tinha um enfoque em diversidade, falou, o que é uma recepcionista padrão evento? Isso era uma conversa por telefone? Por telefone. Aí, silêncio, né, do outro lado, aí a própria contratante falou, é uma mulher branca, magra, alta. A pessoa falou,
Ela falou, não é isso que eu quero. Eu quero que sejam pessoas representando a diversidade que a gente tá vai falando ter aqui, sobre. tá falando sobre. Uhum. E aí, de fato, veio com intenção e com um pedido, né, uma mudança na conversa, e as pessoas foram pessoas mais diversas participando do evento, da organização, como staff do evento. E isso me trouxe a lembrança porque eu acho que para quem estiver ouvindo a gente, que está organizando qualquer coisa, tem coisas que elas vão acontecer que se a gente não enxergar e não for muito intencional para mudar, elas vão seguir acontecendo. Seja horário, seja forma de remuneração e tudo mais. E essa questão de diversidade também. Então, requer que quem esteja em qualquer posição seja capaz de enxergar isso, levantar a mão e falar, opa, o que a gente tem que fazer aqui de diferente para mudar isso? Para que não seja só para quem está sendo recebido no evento, mas para quem está trabalhando no entorno, que todo mundo realmente esteja bem. Nota 1000. Acabou mais reflexivo Acabou hoje, mais, né? Acabou mais geralmente denso, a gente acaba rindo, mas é. não é brincadeira isso mesmo. E fico feliz que a gente tenha trazido esse tema e que quem esteja ouvindo a gente internalize essa reflexão e transforme a reflexão numa ação, Também que é muito acho. importante. Você pode ajudar a gente fazendo mais por outros. É isso aí. Né? Como muito diz. bom. Pode Quer apagar a agradecer? luz. Faça por outros. Quer agradecer, faça por outros. Quer apagar a luz, Ed, agora, aquela história bastidora, a gente vai recolher os cabos hoje aqui, a gente vai guardar os microfones, aí a gente vai guardar as câmeras, desligar, vai desarrumar as prateleiras e vai fazer tudo isso. Mas conta pra gente do seu bastidor também, porque eu acho que a história de bastidor é sempre muito legal. Super legal. Então compartilha com a gente. Verdade. Até o próximo, porque você faz o que você faz. Valeu.